E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. Vamos mergulhar fundo no custo oculto de evitar desafios e tentar desvendar um dos maiores mistérios do comportamento humano. A gente quer entender exatamente por que nós, seres humanos, frequentemente fugimos daquelas situações que mais importam nas nossas vidas. É algo que acontece com todo mundo, né? Mas a ciência por trás disso é absolutamente fascinante. Certo, vamos mergulhar nisso. Pensa bem, existe um paradoxo comportamental que afeta a gente o tempo todo. Temos objetivos grandiosos, sonhos de longo prazo, até aquelas conversas difíceis que a gente sabe muito bem que precisa ter para melhorar a vida. Mas aí, exatamente na hora de agir, parece que tem uma força invisível, quase magnética, empurrando a gente para longe. Aquela vontade incontrolável de deixar para amanhã. O que a gente vai fazer aqui é investigar exatamente quais são esses mecanismos ocultos do cérebro que causam essa evitação. Para facilitar, aqui está o nosso mapa de hoje. Vamos passar por a ilusão do alívio, mensagens enganosas, o custo oculto da fuga, a biologia do hábito, o poder do veto e, no final, reescrevendo o cérebro. Começando com a seção 1, a ilusão do alívio, que é uma armadilha muito sutil. O problema da evitação começa com algo bem instintivo, na verdade. Quando aparece uma situação estressante e a decisão automática é simplesmente fugir dela, bate aquela sensação imediata de paz. Mas olha, essa paz é totalmente enganosa. E isso fica muito claro nesse caso relatado nos dados sobre um cara chamado John. Vamos ver como isso funciona na prática. Sempre que batia aquela ansiedade sobre o relacionamento com a namorada dele, o cérebro do John disparava um alarme vermelho, tipo sirene mesmo, dizendo que algo estava terrivelmente errado e que o término era iminente. E qual era a resposta automática e totalmente inútil para lidar com essa angústia? Ele checava os e-mails do trabalho compulsivamente. Mergulhar na caixa de entrada trazia um alívio momentâneo para a ansiedade, quase como um anestésico rápido. Só que isso prendia o John num ciclo vicioso interminável. Os e-mails, obviamente, não resolviam o relacionamento. Eles só mascaravam o problema real e garantiam que a ansiedade voltasse com muito mais força algumas horas depois. Isso nos leva à seção 2, mensagens enganosas gerando alarmes falsos. Nosso cérebro, falando sério, é um mestre absoluto em criar problemas que nem existem e exigir que a gente faça algo a respeito na mesma hora. Olhando para esse ciclo que leva até as respostas habituais, tudo começa com o que a neurociência chama de mensagem cerebral enganosa. Isso acaba gerando uma sensação física ou emocional intensamente desconfortável na gente. Sabe aquele aperto no estômago, a falta de ar ou um medo súbito que paralisa? Então, para fazer esse desconforto intolerável sumir rápido, a gente recorre a uma resposta habitual que não é nada saudável, a fuga. A angústia até dá uma aliviada no momento, o coração desacelera, mas aí que está a armadilha perfeita, o ciclo se reinicia, gravando a fuga como a única salvação possível. E essas são as formas como esse ciclo aparece no nosso dia a dia. Tem o pensar demais em coisas que estão fora do nosso controle, aquele famoso overthinking, né? Ou então sentir um medo paralisante que não tem base nenhuma na realidade. Busca fugas nada saudáveis ou simplesmente evitar os pequenos estresses da vida. Chega a ser irônico o quanto nosso próprio cérebro adora dar uma exagerada e criar um verdadeiro filme de terror na nossa cabeça por causa de um simples e-mail que não foi respondido. É super importante entender que esses impulsos fortes de fuga são apenas sintomas biológicos. Eles não refletem a realidade. São só umas falhas na comunicação elétrica do cérebro. Vamos para a seção 3, o custo oculto da fuga, a realidade biológica. É bem aqui que a gente sai do campo do comportamento psicológico e entra na realidade pura e dura das células. Vamos elevar o nível agora e entender o que a evitação realmente faz com a nossa estrutura cerebral. Tem um conceito vital nos dados que é chamado de alimentar o monstro. Cada vez que a gente evita um desafio só para escapar do desconforto, o medo que o cérebro gerou acaba sendo recompensado. É literalmente como dar um petisco bem suculento para um cachorro que está latindo furiosamente para o carteiro. O cérebro entende o recado na hora. Opa, o medo funcionou, o petisco do alívio chegou. Isso basicamente ensina para o cérebro que a fuga era essencial para a nossa sobrevivência, o que faz o monstro da ansiedade ficar muito maior, mais faminto e muito mais forte para quando a gente tentar encarar o mundo de novo. O que é muito interessante de notar é essa escala de angústia que vai de 0 a 100. Os dados trazem a história do Ed, um ator com talento absurdo, mas que tinha um medo avassalador de rejeição que o fazia evitar testes de elenco. Sempre que a angústia do Ed ia chegando perto do 100, aquele ponto insuportável de fervura, ele quase sempre inventava uma desculpa qualquer e fugia do teste.
Fazendo isso para conseguir aquele alívio rápido e baixar a agulha da angústia, a carreira dele estagnou completamente. Ele perdeu anos da vida trancado em casa, alimentando o monstro do próprio cérebro e destruindo os próprios sonhos. Triste, né? E assim chegamos na seção 4, a biologia do hábito. Por que é tão difícil mudar isso? A gente vai dar uma olhada nas leis físicas e na neurociência pesada, que fazem com que esses hábitos destrutivos de evitação sejam quase impossíveis de quebrar só na força bruta. Não é falta de caráter, não é falta de força de vontade da nossa parte, é pura biologia mesmo. A base física de todo esse processo é a famosa lei de Hebb, e ela diz o seguinte: neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Isso quer dizer que, ao reagir ao medo várias vezes com a evitação, as regiões do cérebro responsáveis por essas duas ações se interligam fisicamente. É célula com célula. É como se a gente estivesse forjando uma corrente de aço biológica dentro da cabeça, criando um circuito automático que dispara em questão de milissegundos. Vamos seguir em frente e entender como isso se desenvolve com a densidade de atenção e um princípio muito fascinante chamado efeito Zenon quântico. Para colocar de um jeito bem simples, lá na física quântica, o simples fato de observar continuamente um sistema instável faz com que ele congele no lugar, não deixando ele mudar. E no cérebro acontece uma coisa incrivelmente parecida. O simples ato de focar a nossa atenção de forma repetida na ansiedade, na preocupação ou naquela urgência desesperada de fugir, age como uma supercola biológica. Essa atenção focada congela os circuitos do medo, mantendo os neurônios ativados por tempo suficiente para que eles se conectem permanentemente. E esse ciclo rola fisicamente no cérebro entre o que a gente chama de centro urro, que pega aquelas áreas mais primitivas, tipo a amígdala, e gera o alarme de terror, e o centro do hábito, que fica lá nos gânglios da base. O centro urro grita perigo, e o centro do hábito executa a rotina de fuga de olhos fechados. Quando a angústia finalmente cai, uma dose de recompensa química entra para cimentar esse circuito todo, deixando a estrada neural entre o alarme falso e a fuga ainda mais forte. Agora, atenção para a seção 5, o poder do veto, a solução definitiva. Porque calma lá, a esperança não está perdida, muito pelo contrário. Aqui tem uma mudança de paradigma que é a verdadeira luz no fim do túnel. A grande revelação da ciência é que, apesar de toda essa bagagem biológica, ninguém é obrigado a obedecer a esses alarmes falsos do cérebro. O poder do veto trabalha junto com um conceito super libertador chamado de livre não-arbítrio ou free won't em inglês. A coisa funciona assim. Nós, seres humanos, não conseguimos impedir que o cérebro irracional crie a mensagem enganosa inicial ou aquela sensação horrível de medo. Isso vai rolar de qualquer jeito. Mas a gente tem a autoridade máxima e o poder absoluto de rejeitar a resposta habitual de fuga. Olha só que poderoso. O impulso vem do cérebro, mas a decisão de não agir vem da mente consciente. O veto é, sem dúvida, a nossa maior arma contra a evitação. Então, o ponto crucial é o grande clímax dessa batalha biológica. Fugir do desafio vai sempre alimentar o monstro, injetando energia nos circuitos do medo e garantindo que o dia de amanhã seja ainda pior. Mas, por outro lado, enfrentar o desafio, mesmo suando frio e morrendo de desconforto, é o que literalmente mata esse monstro de fome. E matar o monstro de fome não é uma metáfora bonitinha da psicologia, não. É um processo celular real, onde as sinapses se desconectam. Essa recusa teimosa de não fugir é o gatilho exato para mudanças biológicas extremamente saudáveis. Chegando na seção 6, reescrevendo o cérebro, focando na mudança de longo prazo. Vamos focar agora 100% em como a gente pode pegar todo esse arsenal neurocientífico para criar uma transformação que dure a vida toda? Aqui, a gente tem os passos práticos da neuroplasticidade autodirecionada. Primeiro, a gente identifica o falso alarme logo que o coração acelera. Segundo, a gente usa o nosso poder do veto para não dar nenhum passo para trás. E o terceiro, que é o mais importante de todos, a gente foca de forma deliberada e intensa a nossa atenção numa ação construtiva e significativa, algo que faça sentido para os nossos valores. Trabalhar naquele projeto, ter aquela conversa chata, fazer o teste de elenco. Fazer isso obriga o cérebro a realocar os recursos biológicos dele, largando as estradas antigas do medo e asfaltando novos caminhos de pura coragem. Essa citação que temos aqui resume perfeitamente a filosofia central do material da nossa análise de hoje. Sentir uma ansiedade profunda, pânico ou aquela urgência de sair correndo é só a nossa biologia reagindo. É só um monte de células disparando sinais completamente confusos. O que vai determinar quem ganha a batalha final não é o que a gente sente no começo, mas sim o que a gente faz.
a ação construtiva. Agir, mesmo morrendo de medo, é o que literalmente esculpe um novo cérebro. E é com essa provocação que a gente encerra a nossa explicação de hoje. O conhecimento neurocientífico está todo aí na mesa, mastigadinho. Sabendo que aquele alívio rápido de fugir de um problema é só uma ilusão destrutiva que engorda o monstro, e sabendo também que nós temos o poder inegável de vetar nossos impulsos para reescrever ativamente o próprio cérebro, fica a pergunta: qual desafio vamos enfrentar hoje? É hora de colocar essa ciência em prática, bater o pé e matar o monstro de fome. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.